Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre Pátria do Evangelho e transição planetária. Muito sutilmente vamos fazer alguns comentários. Mas antes, gostaria muito hoje de me dedicar ao atendimento espiritual pela situação drástica que passa o nosso planeta, o nosso Brasil, nosso coração do mundo e pátria do Evangelho. Nós precisamos aumentar as nossas orações, precisamos emitir energias de saúde e cura para o planeta e também pedir aos nossos anjos, protetores, mentores do Brasil para inspirar e intuir o povo brasileiro na melhor solução de conduzir agora o país para que nós não possamos ter um colapso nacional da saúde pública e da vida de cada um de nós. Vamos imaginar que estamos todos em círculo, dados as mãos, todos nós, e o planeta Terra no centro deste círculo. E nós estamos orando a Deus, em primeiro lugar, a Divina Presença, e depois estamos convidando ao Mestre, o Governador Planetário Jesus, para que Ele possa nos amparar, nos ajudar, colaborando com a sua sempre misericordiosa intercessão. Pedindo à nossa Mãe Maria, Rainha do Céu e da Terra, que com seu manto sagrado guarde agora a terra de toda dor, de toda morte, desse Covid-19. Vamos manter as nossas mãos unidas, nossas mentes unidas, nossos corações unidos, para que possamos trazer para o planeta, neste momento em que tenho certeza que em todo o planeta, nesse momento, tem gente orando, tem irmãos fazendo essa vibração, solicitando recursos espirituais para a Terra. Então, que nós possamos alcançar e aumentar o nosso círculo com todos os nossos irmãos planetários, que todas as mentes e corações que estão agora em oração se unam a nós e que possamos fazer uma grande corrente de saúde, de paz, de cura para o planeta Terra e não de ódio. Nós sabemos que não é só o Covid quem nos preocupa, mas aqui e ali, às vezes acontecem eventos, às vezes isolados ou não, de que causa preocupação pela harmonia planetária. Então vamos unir os nossos corações, emitindo energias de amor, de paz, de fraternidade universal, para que possamos envolver a todos os líderes de nações, a todos os líderes de estado, de municípios, as pessoas, os profissionais envolvidos nas vacinas, tanto como insumos, distribuição, todos que estão na linha de frente do combate do Covid-19, todos os profissionais de saúde, de todas as áreas, seja aquele que limpa, até aquele que está
como vigilante, como porteiro, como médico, como cirurgião, como enfermeira, técnico. Não importa a profissão em que atua, se atua no bem, se atua no bem do próximo, está cumprindo uma linda e importante missão. Então, que Deus abençoe o planeta Terra e que o planeta Terra se sinta envolvido por nossos corações, nossas mentes e todas as nossas emoções e sentimentos positivos que estão sendo transmitidos agora por esta vibração que estamos fazendo. Vamos envolver o mapa do Brasil, particularmente a Bahia, e vamos também emitir energias de saúde, de cura, de paz, de justiça social, para que possamos ajudar aos baianos, aos brasileiros, a passar por esse momento de transição com a luz do Evangelho, com a luz do amor, com a luz da fraternidade universal. Que assim seja. Meus irmãos, a conversinha nossa sobre Pátria do Evangelho e Transição Planetária é lembrar que esse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, ele foi psicografado em 1938 pelas mãos do tão conhecido médium Chico Xavier. Era um momento em que o mundo civilizado, as grandes potências de inteligência, todos se calaram a voz em um processo de omissão internacional, porque era o começo da Segunda Guerra Mundial, nunca presenciado, e por esse silêncio que todas as nações fizeram, houve um compacto com os crimes de Hitler, né? E que ultrapassou as fronteiras da Alemanha e foi simplesmente a injustiça que bateu a porta da humanidade nesse período. Hoje é um fato injusto que acontece com o estranho e eu me calo. Amanhã o estranho está mais perto de mim, até que um dia eu possa perceber que o estranho seja eu mesmo. Então, foi exatamente isso que aconteceu em 1938, às portas de uma Segunda Guerra Mundial, às portas de uma guerra estúpida, enfraquecida, de uma injustiça, né, pelo regime nazista, que ultrapassou. O país ganhou a Europa e mergulhou em parte da América em um conflito sem precedentes, né? Então, enquanto isso acontecia, né, o mundo espiritual ditava, pelas mãos do então nosso conhecido Chico Xavier, o livro tão polêmico que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A primeira expressão que temos ao falarmos dessa missão coletiva de um povo é lembrar que a gente costuma dizer, como se fosse uma promessa de Jesus: Brasil, Deus é brasileiro. Não que não tenhamos nenhum problema, nós temos muitos problemas financeiros, políticos, sociais, todos os problemas nós temos. Vivemos os desafios que outras nações vivem e não vivemos outros desafios que outras nações vivem. Por exemplo, não temos terremoto, tsunami, é muito improvável termos esses eventos em que nós assistimos no Japão, assistimos nos Estados Unidos e por aí vai. Então, no século XIV,
nós vamos lembrar que o livro Brasil, Coração do Mundo, ele conta que Jesus, nas suas oportunas viagens pelo universo, pelo planeta, ele se encontrou justamente nessas terras brasileiras e ficou encantado pela beleza, pela riqueza mineral, vegetal, animal, pelo meio ambiente, por toda a beleza que nós brasileiros temos. O Brasil é um país belíssimo, extenso. O nosso litoral é extenso, é maravilhoso. Nós temos praias fantásticas. Então, nós temos uma vegetação, uma fauna, uma flora belíssimas, belíssimas. Então, somos, com certeza, agraciados com esse país. E o nosso Ismael conversando com Jesus, e Jesus muito preocupado no século XIV com a questão da humanidade que estava ainda mergulhada na materialidade, ainda mergulhada no poder da matéria e ainda fascinada por ouro, por riquezas minerais, materiais. Ele percebeu que, apesar dos povos já estarem numa condição intelectual, numa condição melhor, que ele precisava de pessoas, como apresentou o mentor para ele, simples, que desse valor à terra, que desse valor às riquezas espirituais e não somente às riquezas materiais. Então, Jesus estabeleceu aí que realmente podia deixar com que ele fizesse com que essa terra fosse habitada de forma plena, né? Misturando-se a outros povos que já estavam na Europa, na América, para que houvesse, então, uma missão do Brasil em ser coração do mundo pelos seus valores, né? Valores naturais, belezas naturais, e pátria do Evangelho, porque ele tinha uma proposta, como teve, né? De que a missão dos espíritos encarnados em trazer e fazer com que a semente do Evangelho dele pudesse aqui ser germinada, disseminada e crescesse de tal forma. Isso acontece que nós sabemos que o Brasil é um país de alta religiosidade, nós sabemos que nós temos essa missão, né? É uma missão importante, porque nós temos aqui um país muito católico e muito espírita. O catolicismo do Vaticano, maravilhoso, mas o Brasil não fica atrás. Nós temos a doutrina espírita, surgiu na França, na Europa, mas é no Brasil que a doutrina espírita se expandiu e conseguiu, através de grandes trabalhadores da mediunidade, expandir a missão do Evangelho sob a luz das palavras do nosso Jesus, né? E pensar que não é porque 1 ou 2 ou 100 ou 200 ou 400 políticos estão falhando que o Brasil está deixando de cumprir sua missão. De jeito nenhum, né? A missão espiritual do Brasil, ela é sustentada pela falange espiritual, pelas falanges espirituais, composta de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Fabiano de Cristo, Jesus Gonçalves, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, e Memei, Humberto de Campos, e por aí se vai a pleiade de espíritos que, depois de encarnados, continuam trabalhando
para que o Brasil seja e continue a ter essa missão, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E todos formando essa orquestra espiritual, ela precisa tocar segundo a partitura e o comando de um maestro que se chama Jesus, que é o nosso governador planetário, né? Nós sabemos também que nós estamos num dos períodos da transição planetária. A transição planetária, eu sempre imagino assim, eu reencarnei, tive a oportunidade de reencarnar, ou seja, eu renasci, né? Aqui como Carmen. A minha vida agora, eu respondo como Carmen, pessoa física, Carmen. Então, eu renasci. Aí, eu fico pensando assim, desde a hora que eu recebi a incumbência e tive a confirmação de que eu teria essa outra oportunidade de renascer, eu estou evoluindo. Eu já estou experienciando a nova oportunidade para eu evoluir. Assim também eu penso que o Brasil, a partir do século XIV, quando Jesus está aqui, visita aqui, que ele faz aquele poema maravilhoso sobre as belezas naturais dessa terra maravilhosa, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos, o povo mais pobre do planeta, mas principalmente de suprir as necessidades espirituais de todos os povos, inclusive o dos pobres através das leis divinas e naturais e das leis humanas, dos direitos humanos, das pessoas que vão lutar para o cumprimento da lei de igualdade, da justiça. Então, essa colaboração. Então, o planeta ele está sempre evoluindo, ele está sempre tendo oportunidade de evoluir. Então, ele está sempre em transição. E essa transição a gente pode imaginar como que fosse facultar o mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada, né, pelo clarão, né, do Evangelho, da luz do Evangelho de Jesus. Então, nesse momento, a gente começa a pensar na transição como uma constante atividade planetária. Não que agora essa atividade não esteja intensa, está, porque nós estamos vivendo um momento pandêmico, mas essa atividade de transição planetária, ela está desde o momento em que Jesus, junto com a pleiade de espíritos que cuidam e que governam o Brasil, ele decide que essa terra vai ser habitada por outras pessoas, vai ser construída e constituída como uma pátria, onde vai evoluir, onde vai crescer, haverá uma miscigenação de povos. Então, isso já é uma transição planetária, né? E é importante também lembrar que a generação começa, primeiramente, no mundo espiritual, para depois se concretizar no mundo físico. Então, no momento em que Jesus olha o Brasil e percebe e enxerga a possibilidade de uma pátria que seja do Evangelho, representando o seu Evangelho sob a luz das suas orientações, com certeza ela começa a ser um momento, uma pátria, tem um estado de regeneração. Mas é na adversidade que se cria a fortaleza moral e espiritual. Aqui no planeta Terra, que nós ainda possamos dizer dificuldade, escassez, né? Nós temos muita dificuldade, muita escassez, mas
Talvez sejam esses ingredientes no planeta de prova e expiação que dá fortaleza mental, moral e espiritual. Podemos concluir que, nesse momento pandêmico, muitos de nós estamos reconhecendo que somos mais fortes do que imaginávamos. Temos mais resiliência, é claro que houve uma dificuldade, é claro que a gente sente, né, essa adaptação, porque sempre numa adaptação existe perdas e ganhos. Mas aqui eu digo a vocês que nós podemos dizer que, nesses tempos de transição, quando enxergamos a devastação, devemos nos lembrar de que estamos sendo carregados por aqueles que ainda mantêm os valores do Evangelho. Então, quando a gente faz esse trabalho no canal e tantos outros religiosos, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, ubandistas, que se propõem a dar uma palavra para que a gente possa se fortalecer, fazer um atendimento espiritual, é para que a gente lembre que a transição planetária nesse momento, nós precisamos colocar os valores do Evangelho, sob a luz do Evangelho. Lembrar que não existe acaso dentro do projeto divino, não existe acaso dentro do projeto de Deus, nem muito menos de Jesus, né? Então, nós podemos dizer que a gente pode fazer muita coisa ainda em questão de caridade material. Nessa pandemia, a gente pode orar para que o benefício não seja pouco, mas seja um benefício que dê para as famílias que estão renunciando a trabalhar para ficar em casa, que elas possam manter uma vida de alimentação, pagando o aluguel, pagando a luz, a água, a alimentação. Mas não é isso que a nossa missão nessa transição planetária só. Nós não somos só convocados a distribuir cestas básicas, porque a cesta básica não vai curar o nosso problema social, nem o nosso problema de desigualdade, nem o nosso problema de, muitas vezes, de falta, inclusive, de uma política mais efetiva, eficiente e eficaz, né? O que importa agora, nesse momento, é uma alma educada para a imortalidade, saber viver bem, com ética, de modo digno, né? Saber viver para sempre e trazer para essas pessoas uma palavra de conforto, como Jesus fez no tempo em que ele viveu e que ele falou para os judeus. Ele falou para que suportassem, porque dias melhores viriam. E nós vamos ver como foi uma sucessão de problemas depois e a queda do Império Romano, que quase 70% do mundo era, né, liderado pelo poder romano. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de oração. Orar para que haja justiça sobre a justiça dos homens, primeiro a justiça de Deus. Emitirmos pensamentos de harmonia para os líderes, para que os líderes possam acordar, para que eles possam trazer a melhor fórmula para que o Brasil possa atuar de forma mais eficiente, de uma política, de um governo que seja organizado, que tenha realmente um projeto onde seja aí a coisa mais importante desse momento do projeto de governo é salvar vidas. Então, o nosso pensamento, a nossa oração, não adianta ter raiva, não adianta achar isso, achar aquilo, porque isso só traz mais conflito através da vibração negativa. Então, nós precisamos, com certeza, de que nesse momento de transição planetária, nós pensarmos
Se eu sou a pátria do Evangelho, eu tenho que atuar, agir com o Evangelho. O que é que Jesus fala sobre isso? Ele fala que a gente deve amar os nossos inimigos, deve ter compaixão pelos inimigos, que devemos fazer o outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Ele pede para que a gente honre o pai e a mãe. Ele pede para fora da caridade não há salvação. Então, essa transição planetária é para que a gente entenda que muitas vezes é difícil praticar a presença de Deus na nossa vida, mas não é impossível. É difícil a gente ser justo? Às vezes eu digo assim, meu Deus, de quanto eu botei de justiça nisso que eu estou falando, nisso que eu estou fazendo, nisso que eu estou achando, porque é muito difícil. Eu penso que uma coisa é direito e outra é justiça. E quando se fala de que é cega a justiça, é no sentido, eu acho, em que eu me sinto muitas vezes. É preciso que a gente ler o Evangelho para expandir e ter um discernimento maior com relação a essa transição planetária. Então, a gente precisa, nesse momento, procurar ser justo, procurar entender a transição planetária através da linha do passado. Escravidão, guerras estúpidas, enfraquecidas. Nós temos aí, para ser república, o Brasil teve guerras, nós tivemos conflitos terríveis. E vivemos conflitos terríveis hoje, na atualidade. Não temos o que estamos necessitando. Ainda não temos. Então, que nesse momento a gente possa fazer a nossa missão, realizar a missão de cada um de nós. A lição material, que é de colaboração, toda a colaboração que nós recebemos, nós atuamos nas atividades sociais do centro, cestas básicas, sopa, enxovais, às vezes medicações caríssimas, pessoas surtando, medicações de R$200, de 100 e pouco, pessoas sem condição, às vezes não é nem assalariada, está desempregada, nós ajudando o centro, eu falo, o Centro Jacó e Jesus, nós estamos também, pessoas que não receberam o benefício e a gente tem que ajudar. Então, são muitas as demandas sociais. Então, todo o valor que vocês colocam, tanto na Casa de Jesus quanto na Casa de Jacó, são valores para essa colaboração material. E a colaboração espiritual é oração. É oração e procurar não julgar, procurar não criticar. Fique no lugar do outro. Perceba quanto é difícil. O lugar mais difícil de estarmos agora é no lugar do outro, no lugar do próximo. Por isso, façamos a prática de Deus na nossa vida, sendo o amor incondicional. Vamos para o nosso atendimento espiritual. Vamos fechar nossos olhos, sentar comodamente e vamos nos entregar a este momento tão sublime de atendimento espiritual. E eu quero falar uma coisa com vocês aqui, muito importante. Enquanto eu falava, trocava umas conversinhas, isso não é uma palestra, isso é uma conversinha que eu tenho com vocês. E eu comecei a sentir um cheiro muito agradável de vários aromas. Aroma de pinheiro, de sálvia, de arruda. Senti vários aromas aqui de plantas maravilhosas. E aí se apresentou aqui um índio, ele se chama Italogo, ele está aqui, né?
essa pedra maravilhosa, a pedra grande. Ele é um índio americano, ele tem quase 2 metros de altura, e ele está aqui dizendo que trouxe os amigos espirituais, falando de pátria do Evangelho, e está aqui o Pai Tomé, está aqui, né? E muitos negros, né? Negras, que faziam parte da religião daquele tempo da escravidão, e que muitos índios americanos, índios brasileiros aqui, muitos índios brasileiros também. Nós temos aqui Flecha Branca, né? Irmão Guerreiro, Estrela e outros tantos aqui. Eu agradecendo aqui porque eu estou me sentindo uma Vitória Régia. E esses irmãos maravilhosos. E aqui chegou também várias famílias que vieram para o Brasil, de italianos, aqui, ó, japoneses, olha, portugueses, espanhóis, que maravilha, holandeses. Estamos aqui repleto de espíritos que fizeram e fazem parte dessa pátria do Evangelho, nessa transição planetária, dando suporte ao nosso queridíssimo governador Jesus. Então, que possamos receber esses irmãos com o coração aberto. Isso é a riqueza do Brasil. Nós somos índios, negros, brancos, mamelucos, mulatos, somos tudo. Maravilha. Somos esse coração do mundo, somos a pátria do Evangelho e somos os missionários na terra e no céu dessa transição planetária. Que eles possam, eles fizeram aqui, estão pedindo, pode ser, meus irmãos, os atendentes fraternos dizem que sim, os atendentes, aqueles 3 atendentes fraternos de todos os dias, eles estão com as mãos espalmadas num triângulo, num passe, né? Um passe coletivo. Eles estão, mas quem vai dar o passe na gente são esses. Para cada casa tem um índio, um negro e um europeu. Uma família, tem também oriental, estou vendo aí essa família de japoneses maravilhosa, outra de chineses ali, que sejam bem-vindos todos, meus irmãos, muito obrigada, viu? Que bênção, que portugueses, olhe, oh meu Deus, muito obrigada, padres, Anchietinhas, aqueles que trabalharam com José Anchieta, olhe só quanta coisa, quanta gente maravilhosa. Então vamos aproveitar porque eles vão trabalhar com folha hoje sobre nós. Então, obrigada. Eu vou pedir para que seja colocada durante alguns segundos uma música e que, enquanto estivermos ouvindo a melodia, eles fizeram aqui um ramo de folhas que no início eu senti os odores, os aromas, perfume maravilhoso, como se fosse de floresta, de matas. E eles vão colocar sobre o nosso coronário para que eles macerem e essas folhas vão ser diluídas como gotas orvalhadas de fluidos salutares de saúde, de equilíbrio, de harmonia e paz. Fiquem com a música. Procurem ficar em silêncio, procurem ficar imóveis e receber esse trabalho maravilhoso, porque só aqui no Brasil tem isso. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. Viva o Brasil e o povo brasileiro encarnado e desencarnado. Muita paz.
um sol.